Bom dia! Muito bem-vinda ao nosso Mulher de Alto Valor. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. É sobre o poder da decisão e como ele influencia a nossa autoconfiança, né? Eu sou a Dani Gaioto, especialista na autoestima da mulher e eu ajudo mulheres a serem autoconfiantes para ter mais segurança em si mesma. E se você deseja ser essa mulher, fique até o final desse conteúdo porque é muito importante você saber disso se você quer se tornar essa mulher autoconfiante para ter mais segurança em si mesma. Então vamos lá, entendendo um pouquinho, né? O que é o poder da decisão e por que é importante, né, a gente entender a influência da decisão na nossa vida. Bom dia, Paula. A decisão, na verdade, ela é assim o ponto de partida para tudo, né? Quando a gente pensa em algo, né, que a gente precisa fazer é decidir a todo momento. E a gente tem decisões grandes na nossa vida e tem decisões pequenas. E muitas vezes, o que acontece? A gente acha que na vida é só grandes decisões que a gente tem que tomar. E muitas vezes a gente acha que a gente não é capaz de tomar grandes decisões e por isso que a nossa vida não muda. Mas entenda que a decisão, ela é diária, né? E são as pequenas decisões que moldam a nossa vida. Então é muito importante a gente entender. E a decisão em si, ela é uma das características de uma mulher autoconfiante, uma mulher segura. Porque você tem o poder da decisão. E você precisa entender isso, né? Então quando a gente entende o poder que a gente tem, quando a gente entende o que a gente pode fazer, a gente consegue direcionar, né, a vida para onde a gente quer que ela vá. Então, se você quer ter uma vida com mais felicidade, uma vida com menos preocupação, uma vida com mais amor, decida por isso. Né? E por que você fala, ai Dani, mas como? É tudo tão difícil, né? Não vou dizer que é fácil, porém é totalmente possível, desde que você entenda o poder da decisão e entenda que está em você esse poder. E você precisa acessá-lo, né? Então, o que te impede de ser uma mulher de decisão? Primeiro, não ter conhecimento. Então, quando você não conhece o benefício e a importância de se tomar uma decisão, você não toma, né? Você vai no automático, você vai conforme as pessoas vão te falando, vai fazendo, nem pensa sobre o que você está fazendo, simplesmente age no automático. Segundo, medo de desafios, né? Muitas vezes a gente tem medo de tomar decisões, porque é claro que quando você toma uma decisão, você vai... É como se você tivesse, imagina ali, uma piscina cheia de água, aquela água tá toda parada ali, tranquila. De repente você toma uma decisão, é como se você pegasse, por exemplo, uma pedra e jogasse lá, tipo, uau, vai sacudir toda aquela água, vai mudar tudo, né? E muitas vezes pode o quê? Sujar, dependendo do que você joga, né? Você jogou alguma coisa ali, ou mesmo você, né? Pulou naquela piscina, já espirrou pra tudo quanto é lado, percebe? Então, quando a gente toma uma decisão, a gente meio que tira as coisas do lugar, a gente movimenta. Mas a gente tem que entender que é esse mecanismo que faz com que a gente se sinta mais confiante, mais segura. É esse mecanismo que constrói em nós essa segurança, essa confiança. Por quê? Você ficar na tua vida ali parada, né? Não quero correr o risco, por exemplo, de tomar uma decisão, porque eu tenho medo do desconhecido, né? Mas será que tá bom também ficar onde você tá? Pensar como você pensa? Fazer o que você está fazendo? Então, quando a gente tem o conhecimento e a gente começa a pensar sobre isso, a gente vai criando dentro de nós uma coragem. Sabe aquela coragem que você precisa de ir lá e decidir alguma coisa? Outra, medo de mudança, né? Então, muitas vezes a gente tem medo de mudanças. Porque mudanças, a gente sai um pouco da nossa zona de conforto. Porque, entenda, mesmo que a tua vida não esteja boa, mesmo que você esteja passando por problemas, é confortável estar ali, porque é o que você conhece. É o que você está controlando nesse momento. Independente se tá bom ou ruim, você sabe o que está acontecendo. Quando você tem que tomar uma decisão, você não sabe, então automaticamente o nosso cérebro ele tem como um mecanismo de defesa. Ele fala, peraí, aqui não tá bom, mas pelo menos você já sabe o que você tá tendo aqui. E agora, você vai tomar a decisão, e aí? Aí que você precisa ter essa coragem. E aí, o que a gente faz, né? A gente tem que ponderar.
né? Pôr na balança. Eu sempre, com as minhas alunas, né, com as minhas mentoradas, eu sempre falo, trago isso. Por quê, meninas? Porque nós, diariamente, a gente tem que tomar decisões. Constantemente, a gente decide por coisa. Vamos supor, você tomou uma decisão hoje, que você precisava, resolveu aquela pendência. Amanhã vai surgir outra. Então, não adianta eu vir aqui e falar pra você o que você precisa fazer. Ó, toma essa decisão que é mais assertiva. Não, baseado no meu conhecimento, porque eu estou de fora, eu tenho uma outra visão, certo? Então, eu vou te direcionar. Mas você precisa aprender como tomar as decisões. Como saber se aquela decisão que eu tomei é certa ou não. Né? Então, o que eu sempre trago para as minhas alunas é o quê? Uma ferramenta para que elas possam usar diariamente. Então, qual é essa ferramenta? A balança. Então, você vai colocar na balança o que você vai ganhar, o que você vai perder. E aí, quando você tem essa visão, esse entendimento de tudo aquilo que você está ganhando estando onde você está, e tudo aquilo que você vai ganhar indo para onde você quer. E também, né? Tudo que você está perdendo estando aonde você está e tudo que você possivelmente pode perder indo para onde você quer. Faça esse exercício. E aí você vai começar a ter coragem, porque você vai olhar e vai falar, nossa, mas por que eu não vou tomar essa decisão, sendo que aqui tá muito pior? Você percebe que é uma questão matemática. E a gente, ser humano, quando a gente começa a entender e ter a compreensão das coisas, fica tudo muito mais fácil. A gente começa o quê? A ter o entendimento, né, geral da nossa vida, e a gente começa o quê? A tomar decisões assertivas, a entender o poder da decisão. E perceba, a decisão, como eu sempre falo, né, não é grandes decisões. Nossa, para mudar minha vida eu tinha que mudar de marido, mudar de emprego, mudar de cidade, mudar a aparência. Não são grandes decisões que vão mudar a tua vida. É claro que tem momentos da nossa vida que a gente precisa tomar decisões grandes, né? Só que são as pequenas decisões diárias que constroem a tua vida. São pequenas decisões. Sabe aquela decisão de levantar da cama mesmo sem vontade? Sabe aquela decisão de ir para academia sentindo aquela dor no corpo de ter ido a semana passada? Sabe aquela decisão de falar, só um pedaço de pizza já tá bom pra mim? E você conseguir recusar? É essas decisões que fazem a diferença. Porque entenda, antes de você ter que tomar uma grande decisão, você teve que tomar muitas pequenas decisões. E se você não praticar essa habilidade das decisões, e outra, quando você vai tomar uma decisão, é em direção daquilo que você quer. Por isso que é bem importante, e é importante, na verdade, que você saiba o que você quer. Porque se você não souber o que você quer, não tem como você tomar decisões assertivas. Porque quando você tem algo que você realmente deseja, você vai percebendo que diariamente você tem que tomar decisões. Percebe? Vamos supor que você quer emagrecer. Não é só o fato, eu preciso emagrecer, então eu tenho que decidir parar de comer. Você nunca vai decidir isso, porque é impossível você parar de comer. Mas você pode decidir diariamente a mudar a tua alimentação, a decidir acrescentar coisas que vão colaborar para que você consiga esse objetivo. Então perceba que são várias decisões que você vai tomar antes de chegar aonde você deseja. Então quando a gente entende o poder da decisão, quando a gente começa a praticar isso na nossa vida, diariamente a decisão é assim, ou é ou não é. Eu sempre tenho isso como um mantra para mim, sabe? Que é uma palavra bíblica. Tem algum versículo, eu não vou lembrar agora para citar para vocês, né? Mas na Bíblia, tem uma passagem que fala assim, que o seu falar seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, a gente trazendo essa parábola para nossa vida é a decisão.
Ela não diz que você tem que fazer ou que você não tem que fazer, e muito menos o que você deve fazer. Ela diz que tem que ser sim, sim, não, não, ou seja, tem que tomar a decisão, ou é ou não é, ou quero ou não quero, ou faço ou não faço. Percebe? Quando você toma essa decisão, você toma as rédeas da tua vida, é você que tá tomando a decisão da tua vida. Porque quando a gente não entende o poder da decisão, quando a gente não trabalha isso e não aplica isso na nossa vida, é como se a gente deixasse a vida nos levar, né? E você vai fazendo aquilo que é mais conveniente. E a vida não é feita de conveniências, a vida é feita de decisões. Eu decido por isso e eu não decido por isso. Você precisa entender o que você quer na tua vida, o que você realmente deseja, o que realmente é importante para que você se sinta uma mulher mais autoconfiante, mais segura de si mesmo. O que é importante para você? Partindo disso, você tem que decidir o que você precisa fazer. E olhe no seu dia a dia e já comece a pensar aqui no dia a dia, o que eu posso tomar de decisões agora que vão me levar em direção daquele objetivo que eu quero. Porque muitas vezes a gente fica tão focada só naquilo que eu desejo lá na frente e eu não entendo e não olho, né? Não olho esse processo. Porque para que você consiga chegar em algum lugar tem todo um processo antes. E como está sendo esse seu processo antes? Será que você está tomando as decisões certas? Porque entenda, nós enquanto seres humanos, enquanto o que a gente vive hoje, né, de direitos que a gente tem, todas as pessoas, principalmente aqui no Brasil, né, eu não sei fora, nós temos direitos de escolha, né, uma democracia, embora não é em tudo que é 100% isso, mas democracia é o quê? Direito de escolha, opiniões, você dá sua, não é que põe lá a ideia e todo mundo segue ele, não, a gente tem o nosso direito de escolher. Por isso que existe até as eleições, né? E na nossa vida, nós também temos o direito de escolha. Só que assim como nas eleições, nem todas as escolhas que a gente toma vai trazer resultados, na nossa vida é a mesma coisa. Nem todas as nossas escolhas vão trazer resultados. Mas, Dani, ai meu Deus, eu tomei uma decisão e ao invés de ajudar, piorou. Ai, vou morrer por causa disso? Não. Use isso como um aprendizado. Você percebe que quando você está trabalhando todo esse contexto, quando você tem esse objetivo e entende esse mecanismo de que decisão é importante, e não é você acertar em todas as suas decisões, é em você entender o que você precisa avaliar para tomar decisões. Eu tomei uma decisão, não foi legal, e agora, na próxima, o que eu preciso fazer? Quais são os parâmetros que eu vou usar? E à medida que você vai amadurecendo nessa questão do tomar a decisão, você vai cada vez mais tomando decisões mais assertivas. Porque entenda, nem todas as suas decisões vão trazer resultados. Mas você precisa o quê? Buscar um conhecimento para que você aprenda, né, a decidir por coisas que vão trazer mais resultados. Porque entenda, às vezes você decide por alguma coisa que vai trazer um resultado negativo para a tua vida, né? Então, quando você entende de fato o que realmente eu quero, o que eu preciso fazer para atingir esse objetivo, aí você vai olhar, mas eu tenho que decidir isso, então, eu tenho que decidir aquilo. Se eu quero isso, não dá mais para eu ficar assim. E tudo isso é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. E isso tudo dá trabalho, e muitas vezes é isso que a gente quer evitar, né? Às vezes você está querendo evitar ter trabalho de pensar. Tomar decisões gasta energia, né? Porque você tem que ficar pensando. Às vezes você toma uma decisão que vai contra opiniões de alguém que você gosta, alguém que é próximo de você. E às vezes você tem que decidir por algo que a pessoa não aceita, e aí você vai ter que lidar com aquilo. Então perceba que a decisão ela envolve várias questões, mas a vida é sobre isso, né? A vida não é sobre você agradar as pessoas, a vida é sobre você fazer aquilo que faz sentido para você e que agrada a você, e aí o outro ele vai aceitar ou agradar se ele quiser. Né? Ontem mesmo na faculdade a gente estava falando sobre isso, né? Porque eu tenho uma matéria que fala sobre
terapia familiar sistêmica. Então a gente estuda um pouquinho sobre a questão familiar, né? E a gente sabe que nossas grandes, né, neuroses e conflitos são familiares. E uma das coisas, um dos assuntos que surgiu é essa questão, às vezes, da mãe projetar no filho alguma coisa e querer, né, do filho, que ele faça, que ele tome decisões baseado naquilo que ela quer. E muitas vezes esse filho, ele vai ter que tomar decisões que vão contra o que a mãe quer ou o que a mãe acha certo. E aí a gente precisa o quê? A gente precisa lidar com isso também, porque daí envolve outra questão. Então, muitas vezes o medo da gente entender esse poder de decisão e a gente entender que a gente precisa tomar as decisões é porque a gente às vezes não tá afim de lidar com essas questões ali que vai envolver. Só que o que a gente precisa entender? Que por mais que as pessoas que estão ao nosso redor, né, pessoas próximas, digam pra nós, olha, eu quero que você faça isso porque eu sei que isso é melhor pra você. Só que a pessoa, ela não tá na tua pele. E por mais que às vezes a família quer ajudar, a família, eu acredito muito, nós como enquanto família, a gente não quer prejudicar. A gente faz porque a gente ama, mas nem sempre isso é o suficiente. Porque, perceba, nós somos seres humanos e a gente tem o direito de fazer, de pensar, de agir, de viver a vida como a gente quer. Agora, se a gente, para agradar as pessoas, a gente faz o que ela quer para não aborrecer, a gente está se aborrecendo, percebe? E vai chegar uma hora na vida que isso vai trazer prejuízos, vai trazer dor, né? Vai trazer dor. E aí a gente vai olhar para trás e falar, por que eu fiz isso? Só porque minha mãe queria, só porque meu pai queria, só porque meu marido queria, enfim, né? Então a gente tem que entender que nós precisamos tomar as decisões das nossas vidas baseado naquilo que a gente quer. Só que, claro, antes da gente fazer isso, a gente tem que saber exatamente o que a gente quer, né? O que eu quero, será que realmente o que eu quero está alinhado ao que eu preciso? Porque muitas vezes a gente toma decisões momentâneas baseado em coisas supérfluas, baseado em querer resultados rápidos. E quando a gente entende que a vida, ela não acontece rápida, perceba, a vida, né? Quando a gente fala vida, é um ciclo que pode ter um dia, um ano, 10 anos, tem pessoas que vivem até 100 anos. Então você entende que a vida em si não tem como a gente mensurar o quanto tempo ela vai durar. Mas a gente entende que vida é uma questão, mesmo que seja um ano ali, um dia, mas foi a vida que a pessoa teve ali, né? Teve um significado. Então nós, quando a gente pensa em vida, tem um significado pra gente, né? Pra nossa vida. E a gente, muitas vezes, vive a nossa vida em função do outro. E aí você não tá se permitindo viver. E é por isso que eu quis falar sobre esse tema, que é a decisão. Porque a decisão, ela movimenta tudo, né? Quando você decide por algo. É você que precisa decidir. Você não pode decidir por você, deixar as pessoas decidirem, deixar a vida decidir por você. Não é assim que funciona. Tem muita gente que fala assim, seja o que Deus quiser. Deus, ele quer tudo pra você. Tudo baseado naquilo que você deseja. Percebe? Deus, ele tá lá, pronto. E eu, como cristã, eu acredito que Deus, ele abençoa a gente em todas as decisões que a gente toma. Porém, né? A gente tem que abrir um parêntese ali. Nem todas as decisões que a gente toma são decisões corretas que vão trazer benefício, né? E aí não adianta a gente culpar Deus. Por quê? Deus, ele deu pra nós uma inteligência, uma capacidade de aprendizado. E por que nós somos os únicos seres que nós não nascemos falando, andando e comendo sozinho como todos os outros animais? Percebe que toda a gama de animais que existe no planeta, ela nasce e ela já consegue andar, ela já consegue comer, ela já consegue ali. Ela vai ter o cuidado da mãe por pouquíssimo tempo, né? Nós não, né? Olha nós. A criança começa a andar ali, muitas vezes depois de 1, 2 anos, e falar então. E Deus entende isso porque nós temos, a gente aprende, a gente tem esse período que a gente vai aprendendo. Então, o que ele acredita? Que você tem a capacidade de aprender e de saber aquilo que é melhor para você. É claro que não é sempre que a gente vai tomar decisões assertivas, é claro que não. E aí, como eu sempre falo, a gente vai usar isso como um aprendizado. E não ficar aborrecida, porque muitas vezes o que acontece? A gente toma uma decisão ali, por exemplo, tomei uma decisão de me casar, eu mesma tive um relacionamento, né, depois que o meu marido faleceu, que naquele momento foi a melhor decisão que eu fiz,
baseado naquilo que eu tava vivendo. Só que depois não deu certo, acabou acontecendo N coisas e aí não foi legal e eu quis sair do relacionamento. Então foi uma decisão que eu tomei, que não foi uma decisão que me levou para onde eu gostaria. Aí eu fui lá e tomei outra decisão saindo. O que eu aprendi com isso? Eu fiquei mais atenta, né? Eu não tomei mais decisões por impulso. Eu aprendi muito com aquela decisão que eu tomei. Agora eu poderia, por exemplo, ficar vendo aquilo como um problema. Ai, como ele foi culpado. Ai, porque eu fui traída. Ai, porque não sei o quê, sabe? Aí eu fico alimentando aquela dor. Entende? Não. Eu assumi a responsabilidade de que eu tinha tomado a decisão, que não foi tão assertiva naquele momento, mas eu tomei a decisão que eu estava naquele momento. Então a gente tem que entender que como nós somos seres humanos, que a gente está sempre aprendendo, nem toda decisão que você toma é a melhor decisão. Mas perceba que quando você toma uma decisão, você dá a você o direito de escolher. E aí, se lá na frente você viu que não foi a melhor escolha, tome outra decisão. Perceba, a gente não vem um limite de decisão, né? Não vem um manual dizendo assim, ó, você vai poder tomar só 10 decisões na tua vida, tá? Então tome cuidado. Não existe isso, né? Porque a gente está em evolução. Lembra? O ser humano, ele nasce, ele vai até morrer, ele aprende. Até morrer. Então, meninas, a gente tem que entender que nós, enquanto mulheres, e se a gente quer ser uma mulher de valor, uma mulher autoconfiante, uma mulher segura, nós precisamos entender o poder da decisão e decidir, né? E decidir. E o decidir não é, ai, será? Ai, mas eu não sei. Não, vai lá e decide, pensa antes. É claro que nem eu, por exemplo, quando é uma decisão, porque pense, se você for pensar na tua vida toda, quais foram as grandes decisões que você precisou tomar? São poucas. Eu, por exemplo, tenho 43 anos hoje. Vou fazer 43, mês que vem. Tive que tomar, assim, decisões bem que... Nossa, foi uma decisão que eu levei meses para pensar, que realmente movimenta, sabe? Umas 4 decisões, né? No geralzão, assim, que foram mudanças, né? Grandes mudanças na minha vida. Agora, pequenas decisões, não dá nem pra contar, né? Porque diariamente a gente decide, sabe? Você decide se você vai acordar ou não. Você decide se você vai cuidar da sua casa. Você decide se você vai comer isso ou comer aquilo, pôr essa roupa ou pôr a outra. Percebe que a gente diariamente toma decisões. E nós precisamos observar como tá sendo, né? O meu poder de decisão diário. Como que tá sendo? Será que eu tô decidindo, tendo consciência do que eu quero? Ou eu tô decidindo porque eu fui levada a tomar essa decisão? Porque entenda, a mulher quando ela é insegura, ela é insegura em tudo. Até no falar ela é insegura. Até na forma de falar. Sabe que quando eu comecei a estudar sobre isso, lá atrás, em 2015, eu tinha muita, assim, eu sempre fui uma mulher decidida, assim, daquilo que eu queria. Mas tinha muita coisa que no meu dia a dia eu era insegura. Ai, ficava pensando, mas será, né? E aí eu lia muito sobre isso e falava muito sobre a gente ter esse poder de decisão nas pequenas coisas, porque isso vai fortalecendo o nosso interior. E eu me lembro que eu tinha o hábito, por exemplo, sei lá, fim de semana a gente ia pedir uma pizza. Ai, meu Deus, mas qual sabor eu vou pedir? Ai, porque tem tanto, né? Uma opção tão grande. E eu ficava, às vezes, de tanta dúvida, eu acabava não pedindo. Eu falava, meu Deus, que horror. Isso são pequenas decisões, mas que causam, uns aborrecimentos. E aí, quando eu comecei a estudar sobre isso, eles falavam assim nos exercícios, decida por uma e ponto, independente se você vai gostar, se você não vai. Na próxima vez que você pedir, você escolhe outro sabor. Mas pense, na hora que você tem que escolher, já decida aquela. Não fique pensando, ai meu Deus, eu tenho 10 opções, eu tenho não sei quantas opções. Comece a praticar. Eu vou escolher uma roupa pra colocar, coloque a primeira ali, ó. Dê 2 opções, essa ou essa, não é essa, e ponto. E isso hoje eu aprendo até com o meu filho, né? Como ele é pequenininho e tá aprendendo, a gente sempre, porque ele vai começando, agora ele tá com 2 anos e meio, tem aquela mania, ai mãe, não quero pôr essa roupa, ai não quero pôr aquela. 2 opções, filha, essa ou essa, não tem outra opção. Porque dessa forma você vai moldando já a criança a aprender a tomar decisões. E a gente muitas vezes não teve isso trabalhado lá na infância e hoje a gente sofre. Mas é totalmente possível, porque o ser humano ele aprende. Não importa se você tem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 anos. É claro que à medida que a gente vai amadurecendo, né? Então depois dos 60,
cai um pouco a capacidade cognitiva, mas não cai tipo, ó, lá no chão. É pouquinho. E hoje, como a gente tem muito estímulo, muito conhecimento, isso acaba sendo até compensado, diferente de antigamente, que a gente não tinha todo esse, né, essas coisas que a gente tem hoje, facilidades e conhecimento aqui tanto na nossa mão, assim como se fosse o ar que a gente respira, né? Então a gente não deve achar que é porque a gente não tem, hoje tá muito difícil aprender. Não existe isso, porque o nosso cérebro, ele tem um mecanismo de neuroplasticidade que significa o quê? Ele aumenta as conexões. Ele aumenta, isso significa que você aprende cada vez mais, desde que você busque o conhecimento e busque o treino, né? Repetição e tudo mais. Então o poder de decisão, ele é muito importante para que a gente consiga direcionar aquilo que a gente quer e se fortalecer e se tornar essa mulher mais autoconfiante, mais segura. E ali a gente já começa o quê? A tomar as decisões que a gente quer. E é no dia a dia, é dentro, sabe, do nosso relacionamento, é no nosso trabalho, é em tudo. E alguns fatores que prejudicam da gente tomar as decisões que a gente precisa. Primeiro, o medo, ele é um dos pontos. Mas o medo, vamos pensar que medo é uma coisa natural nossa. Nós nascemos com o medo ele faz parte e ele é benéfico. Porque se nós não tivéssemos medo, imagine, a gente já teria morrido, né? Porque nós teríamos feito tantas coisas absurdas. Então o medo, ele é o quê? Ele é como se fosse um freio do carro. Você tá andando na rua, de repente você tem que frear, porque senão você bate. Pronto, o medo é esse. Só que ele só é problema quando, imagine você pilotando um carro ali, dirigindo o carro, você de repente chegou lá na avenida principal, fechou o semáforo, você teve que frear, beleza, até aí, tudo bem. Abriu o sinal, ai meu Deus, e agora? E agora eu não consigo pôr a primeira e avançar. Aí se torna um problema, quando ele te impede de avançar. Pode ser que você tá lá em São Paulo, numa rua movimentadíssima, morrendo de medo, né? Eu nunca dirigi em São Paulo ainda, então eu não sei como é, mas eu imagino, né? Em alguns aspectos deve ser mais fácil do que interior, porque aqui na minha cidade é terrível, mas em outros aspectos é mais difícil. Então você tá lá com medo, né? Tipo, você nunca dirigiu, você tá ali com um monte de gente, mas você tá indo. É esse mecanismo. É normal isso, a gente sentir aquele friozinho na barriga. Por quê? Você vai uma vez dirigir para São Paulo, vai te dar medo, dor na barriga. Às vezes você vai ficar até com dor de barriga. Na segunda vez, menos dor de barriga. Na terceira, na quarta, na quinta, você tá tirando de letra. Você percebe? Esse é um treino. Então a gente precisa treinar. Por isso que a gente tem que fazer várias e várias vezes. E nós temos um grande defeito. Quando a gente não vê o resultado que a gente quer, ou quando a gente sente muito medo, a gente não faz. A gente trava. E aí a gente não se desenvolve. E a gente não vence aquele medo. Então o medo é dessa forma. Você tem que focar no que você quer. Eu preciso vencer isso porque eu tenho que chegar lá. E ponto final. E fale isso pra você. Quando você fala, é como se você estivesse dando ordem pra você. Lembra sempre que tem o cérebro e tem a nossa mente. É como se tivesse uma consciênciazinha lá dizendo assim, não vai não, olha quanto carro. Aí tem outra vozinha que fala, não vai, você precisa, você já tá atrasada. E você fica naquela briga, né? E vai. Então o medo, ele é um ponto. Outro ponto que eu acho péssimo e a gente tem muita mania de fazer é comparação. A gente se compara demais. E aí quando você se compara, aí você trava e não consegue decidir. Porque você fala, não, mas aquela é muito melhor. Não quero. Eu não vou porque, sabe, tô olhando aqui, eu não sei falar direito. Aí você trava e não vai. Numa vaga de emprego, não, mas tem tanta gente capacitada que já fez vários cursos, já tem, tem até pós-graduação. Eu nem malemar terminei o 2º grau, imagina, não vou conseguir. Aí você fica você não toma decisões porque você tá se comparando. E isso é uma das coisas que a gente faz muito, gente, a gente faz isso no nosso cotidiano, dia a dia. Então a gente tem que se blindar, né? Então eu digo assim, é claro que sempre vai ter pessoas melhores que a gente, mas também vai ter pessoas piores. E quando a gente entende que nós somos seres humanos e que nós estamos aqui para aprender, né? E o que vale é você estar lá, é você fazer, é você aprender. E aí a gente começa a entender que não vale a pena, né, se comparar. Outra coisa, as dificuldades mesmo. Então, às vezes você tem muita dificuldade de tomar decisões, você tem, além do medo, além da comparação, tem outras coisas. Então, assim, quando
o seu poder de tomar decisão, ele tá muito, muito abalado e você não consegue, talvez você precise de uma ajuda, sim. Por quê? Tem a ver um pouco, às vezes, com o teu passado. Pode ser que tenha, às vezes, algum trauma lá atrás. Por exemplo, você tomou alguma decisão e foi repreendida e aquilo traumatizou e o nosso cérebro, ele tem um mecanismo de defesa. Então, diante de toda a situação que você precise tomar uma decisão, ele lembra daquilo lá, né, daquele evento, e ele trava. Existe isso também. Aí, é uma coisa para você trabalhar em terapia. E por que a gente fala terapia? Porque você tem que entender o que aconteceu lá atrás, entender toda a situação, né, numa visão mais sistêmica. E aí vai trazendo todas aquelas coisas para você ter uma compreensão, né? Então, se você tem algo assim, é necessário uma ajuda. Mas a maioria não é assim, né? A maioria das pessoas é por conta disso mesmo que eu acabei de falar. Contexto social também. O que é o contexto social? Às vezes a gente tá vivendo um contexto social que dificulta a gente de tomar decisões, né? A gente tem medo, ou porque a gente se acha inferior, ou porque a gente se acha sem capacidade, né? É muito comum, às vezes, a gente não decidir por algo, porque a gente acha que a gente não é merecedora, né? E isso é algo que a gente tem que trabalhar, né? Porque nós, enquanto seres humanos, a gente merece tudo de bom e de melhor. Só que a gente não tem tudo de bom e de melhor, porque para você ter tudo do bom e do melhor, necessita várias coisas. Primeiro, pense, uma pessoa que nasceu numa família berço de ouro, né? Que tem de tudo. É óbvio que ela vai ter mais oportunidade de alguém que nasceu numa família pobre, sem condição financeira nenhuma. É impossível essa pessoa que nasceu numa família pobre conquistar alguma coisa? Não, não é impossível. Mas é bem mais difícil, né? Então a gente tem que entender. E aí, assim, poxa, mas por que o fulano nasceu num berço de ouro? Porque se a gente for pensar, às vezes eu penso sobre isso, porque como agora eu estudo psicologia, muitas vezes a gente tem que voltar lá atrás para entender todo o contexto. Imagine, o mundo quando ele era mundo, começou. Teve as primeiras pessoas que vieram, que tiveram mais oportunidade, porque antigamente tinha menos pessoas. E alguém teve que começar. E é óbvio que se fosse a gente que tivesse começado lá atrás, talvez seriam nós, né, em outra posição. E não adianta a gente ficar reclamando. E outra, daqui 50 ou 100 anos, vai ser nós, né, que vai estar aqui e outras pessoas lá na frente vai falar, nossa, mas por que eu não tenho tanta oportunidade? Ai, porque olha, 100 anos atrás foram eles que tiveram. Então a gente sempre acha que lá atrás era melhor e aqui não tá bom. Mas vai ter esse mecanismo daqui uns 50, 100 anos. Não pode ficar tranquilo. Vai ter aquelas pessoas que vai falar a mesma coisa. Eu lembro que eu ouvi isso uma vez na escola. Eu nem lembro quem foi o professor. Eu falei, nossa, sabe que faz muito sentido? É verdade, porque à medida que vai passando, é só a gente imaginar. Vai aumentando o número de pessoas. Então você vê, eu vejo aqui no meu bairro, por exemplo, tem uns bairros que as casas têm 20 metros de frente. Eu falo, gente, que sonho, 20 metros. Casa, assim, normal ali, de pessoa, né, numa classe média ali. Agora tem outros bairros mais novos que é 5. Eu falo, Jesus! E na época, eu acho que essa pessoa pagou desses 20 muito menos do que a gente paga hoje dos de 5. Por quê? Porque, imagina, no lugar de 20 dá pra eles fazerem 4 casas, né? Porque tem muito mais gente. E aí isso vai aumentando, né? Conforme vai passando o tempo, vai aumentando muito mais. Então, vai ter outras dificuldades ainda. Então, se a gente está achando hoje difícil, daqui 10, 20, 30, 40, 50 vai ser mais difícil. Então, a gente tem que começar da onde a gente está, com o que a gente tem e fazer o nosso melhor. Porque se a gente fica só olhando que antes era mais fácil, agora eu não consigo e não fizer nada, vai passar o tempo e nós vamos continuar com a mesma mentalidade. E o decisão é uma das coisas que a gente precisa aprender a ter. Então, por que é importante a gente saber de tudo isso? Porque, primeiro, evita muito sofrimento. Ajuda a se sentir mais motivada, porque a partir do momento que você toma decisões, você vai ver resultados. E você vai vendo que você dá conta. Porque, perceba, nós damos conta, gente, nós damos. Sabe? É que nem falar, poxa, eu vou decidir. Eu me lembro, antes quando eu trabalhava aqui 14 horas no salão, que eu trabalhava com salão de beleza, eu nunca imaginava que eu conseguiria ter um filho. Eu tive meu filho e dei conta, sabe? Então assim, a gente sempre fica achando que não vai dar conta, né? Não vou decidir isso porque eu não vou dar conta. Nós damos conta.
a gente se molda. É claro que algumas coisas a gente deixa, porque quando você vai tomando decisões e vai o quê? A partir do momento que você toma a decisão, coisas vão mudando, você vai tendo novos compromissos, novas coisas, e outras coisas vão deixando, né? Não é tipo aquela coisa quando você compra uma roupa nova, você tem que tirar uma velha e doar. É um mecanismo. Agora, se você fala, não, eu quero comprar roupa nova, eu não quero nunca dar nenhuma embora. É óbvio que você não vai conseguir. Chega uma hora que o seu guarda-roupa vai estar empanturrado. É a mesma coisa na vida. Se você tomar uma decisão para alguma coisa que vai ser bom para você, talvez também você tenha que deixar alguma coisa lá atrás, sei lá. Né? Deixe. E vai se renovando. A vida é sobre isso. A gente tem que aprender esse mecanismo, senão a gente fica preso lá no passado. Porque nós, seres humanos, enquanto seres humanos, nós somos muito apegados, sabe? A gente apega a coisas, a gente se apega a pessoas. Por isso que muitas vezes, quando um relacionamento termina, a mulher sofre demais. Ou o homem sofre demais. A mulher, ela sofre demais, mas por conta da facilidade que a mulher tem de se abrir, de falar sobre, né, a dor, às vezes conversa com a amiga, às vezes a amiga vem e fala, vamos sair um pouquinho para distrair, ela se recupera muito mais fácil. O homem, muitas vezes, ele adoece mesmo, porque ele tem essa dificuldade em externalizar, né, em falar. E a gente tem esse hábito de sofrer demais porque um relacionamento terminou, porque a gente tem essa coisa de ser apegado, né? Porque se a gente for pensar que ninguém nasceu grudado com ninguém, e se o relacionamento para dar certo, falando nesse contexto, tem que ser bom para os dois. As duas pessoas têm que estar bem. Não adianta só um estar bem. Ai, mas eu amo demais o meu marido. Ou eu amo demais a minha esposa. Tá, mas e ele ama? Ele quer estar lá? Porque entenda, por mais que você ame... E outra, quando a gente ama, né? É porque às vezes a gente não entende, né? Quando a gente entende o que é o amor de verdade, porque o amor não é você ter a pessoa... Ai, eu amo demais, eu quero ela aqui comigo. Não, o amor é você ver o que é melhor pra ela. O que ela quer. Ah, ela não quer mais estar com você. Então, por eu amar demais, eu vou aceitar. Você entende? O amor é sobre isso. Então, quando a gente vai entendendo todo esse mecanismo, a gente entende que a gente precisa, às vezes, abrir mão de algumas coisas. E quando a gente abre mão de algumas coisas, a gente coloca outra na nossa vida. E se a gente não aprende isso, a gente fica sempre sofrendo com o mesmo problema, sempre trazendo as mesmas dificuldades. Então pense agora, o que você pode fazer para que você consiga construir essa mulher que você tanto deseja, né? A gente sempre tem coisas que a gente pode fazer. Porque muitas vezes a gente nem pensa sobre isso, a gente vai fazendo e vivendo conforme a vida vai levando. E a vida não é sobre fazer coisas no automático, eu vou fazer porque eu tô acostumada. Não, eu tô fazendo isso, mas tá fazendo sentido pra mim? Eu quero mesmo fazer isso? Por que eu tô fazendo isso? Ou por que eu não quero mais fazer isso? Então, quando a gente começa a pensar sobre tudo isso, a gente começa a ver que a vida é muito mais do que a gente imagina, né? E para finalizar aqui, eu quero deixar um exercício. Por onde eu começo, Dani, a fazer tudo isso, a ter o poder da decisão, a entender que eu preciso ter esse poder da decisão. Primeiro, entendendo que é um processo, né? Que é um processo. E parar de querer coisas imediatas. A vida, ela não é sobre coisas que acontecem imediato. Acontece... eles falam que até síndrome da ocitocina, né? Que atualmente falam isso, né? Que as pessoas estão com essa síndrome da ocitocina, que é prazer imediato. Então, entendendo que a vida não é prazer imediato. Tudo é um processo. O quanto tempo você está alimentando, você está vivendo dessa forma que você não está contente. Não é um tempão? Então, é um tempão que você vai levar. À medida que você se esforçar em direção daquilo que você quer, é o tempo que você vai ter. Outra coisa, buscar conhecimento. O conhecimento, ele é libertador. Quando a gente busca conhecer, e o autoconhecimento e o conhecimento mesmo das coisas, a gente busca aprender, ler, aprender com quem já tá lá fazendo, sabe? A gente tem que aprender a modelar as pessoas. Se você for observar, as pessoas, elas meio que fazem tudo a mesma coisa. Muda uma coisinha ou outra, né? Porque em tudo que a gente faz, a gente coloca o nosso
É como aquela música do Zezé de Camargo, né? O amor. A gente sempre coloca o nosso jeitinho. Mas a ideia geral, na maioria das vezes, é uma reprodução, porque perceba, pra gente ter uma ideia, é tudo que tá dentro da nossa mente. Então, tudo de conhecimento que foi colocado dentro da nossa cabeça, partindo disso, a gente vai tendo ideias. Então, se você quer ter bastante ideia, você tem que começar a ver muita coisa, para que você amplie o teu mapa do conhecimento dentro da tua mente, para que você comece a reproduzir. Não é que você reproduziu algo que tá na tua cabeça que é inédito. Às vezes é uma coisa que você já viu em algum lugar, você juntou informações e compilou uma nova ideia. Então, quando a gente olha para as pessoas que já estão fazendo, que já está dando certo e modela essas pessoas, a gente tem mais chance de dar certo do que a gente tentar começar algo que a gente nem sabe se vai dar certo. Então, isso é uma coisa. Buscar ajuda se necessário. Muitas vezes, sozinho a gente não consegue. Então, a gente precisa ir lá e buscar ajuda. E uma coisa que eu gosto muito de falar, inclusive acho que eu até gravei eu não lembro se foi um conteúdo falando sobre isso. Entender que, num primeiro momento, a gente vai fazer aquilo que a gente não quer. E isso é algo tão comum, sabe? Ai, mas eu não tô afim de fazer isso, mas você precisa fazer. Sabe por quê? Porque as coisas boas da vida, sabe? As coisas realmente que fazem sentido, dá trabalho, sabe? São coisas que requer muito amadurecimento, muito trabalho. E às vezes a gente não quer, né? Por medo, lembra? Tudo que eu falei anteriormente, medo, a gente se compara. Mas a gente precisa entender que as grandes coisas da vida dá trabalho e a gente precisa fazer mesmo não querendo. E à medida que a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo a gostar, a querer, e a gente vai vendo o resultado. Porque entenda, a gente não vai ter só aquilo que a gente quer. Na verdade, eu lembro que quando eu comecei minha vida, assim, lá nos meus 19 anos, eu era muito teimosa, né? Acho que todos nós temos isso. De querer as coisas do meu jeito. Então eu já pensava numa coisa, eu queria... E a vida foi me mostrando que não era nada daquilo que eu pensava. E aí, agora eu olho, eu observo e falo, meu Deus, né? Tudo aconteceu do jeito que eu não queria. Mas eu amo a minha vida. Sabe, cada coisinha que aconteceu tinha que acontecer. Você entende? Então, assim, isso faz parte. Se tudo tá acontecendo do jeito que você quer, desconfie. Alguma coisa tá errada. Porque entenda, você é apenas um ser humano. Sei lá qual a tua idade. Até, vamos supor que você tem ali 20, 30, 40 anos. Você tem esse período de vida. Imagine o conhecimento que você tem, né? O conhecimento é baseado nas experiências. Talvez você não tenha tantas assim, né? Por mais que a gente tenha vivido, a gente não tem todas as experiências do mundo. Como que nós vamos saber o que é bom pra nós? É claro que a gente não vai saber, né? A gente não sabe porque a gente não conhece, né? Tem muita coisa na vida que a gente nunca viu, a gente nem sabe como é. E se a gente limita a querer as coisas só do nosso jeito, a gente limita a nossa vida muito no mundinho, sabe? Então, quando a gente tira a nossa vontade da frente e a gente fala assim, pronto, eu tô decidida a fazer aquilo que eu preciso fazer. Senhor, me mostra o que eu preciso fazer. Aí você vai ver que muita coisa você vai fazer que você não quer, mas você precisa. Entender isso já é um grande passo para a gente conquistar essa mulher que a gente deseja. Outro ponto muito importante, parar de se vitimar. Sabe, muitas vezes a gente passa por coisas na vida e a gente fica se vitimando. Ai, porque a vida foi horrível, porque aconteceu isso, é culpa daquela pessoa, é culpa da vida, é culpa do tempo, é culpa da chuva, a gente culpa todo mundo. A gente se vitima, isso é péssimo, porque primeiro, você tá se colocando numa posição inferior. Né? Quando você coloca-se como vítima, o que é uma vítima? Vítima geralmente é uma pessoa que sofreu alguma coisa, né, que alguém superior a ela foi lá e fez alguma coisa. Ou assaltou, ou a machucou, ou a roubou, né? E aí é uma vítima. Ela tá ali sofrendo. Ela não queria estar naquela posição, mas ela está por coisas que aconteceu, né? Imagine, você tá se pondo naquele lugar naturalmente. Entende? Você tá se pondo lá. Não foi algo que realmente aconteceu, porque perceba, a vida ela sempre vai trazer coisas que vão nos causar dor, sempre. Isso faz parte. E quanto mais sensível nós formos, mais dor a gente vai sentir. E quando você vê, né, que tudo que você passou de dor e de dificuldade foi para te moldar,
para fazer quem você é hoje. Se você hoje é uma mulher que superou alguma coisa, é porque você se fortaleceu com aquilo que aconteceu. Se não tivesse acontecido aquilo, você não teria esse aprendizado. Então, isso é algo importante. E ter o poder da decisão. Decidir aquilo que você quer. Decida, comece decidindo nas pequenas coisas. Quando você entender todo esse processo, você vai olhar para você no espelho e vai se ver uma nova mulher. Então, depois, assista essa live para quem chegou depois, até desde o início. É um conteúdo muito, muito importante. E eu espero vocês no sábado, às 2 horas da tarde, onde a gente vai falar sobre o GPS da mulher. No GPS da mulher, eu sempre trago já algo para você começar a fazer e o porquê é importante fazer, né? Como algo prático mesmo. Eu quero falar, eu acho que até tenho já o conteúdo para esse sábado, que é sobre... Aqui, vamos ver, sábado. É sobre o foco e perseverança. Por quê, né? Porque perceba, se a gente quer construir uma mulher de valor, uma mulher autoconfiante, segura, a gente precisa ter o quê? Um objetivo. Mas não é só ter o objetivo. A gente pode ter um objetivo. Eu tenho um objetivo de, sei lá, vou me sentir muito confiante e segura se eu conseguir ganhar 50 mil reais por mês. É um objetivo, e ó, um ótimo objetivo esse. Mas e para você conseguir isso, o que você precisa, né? Não é só ficar pensando no seu objetivo. É claro que o pensar é o primeiro ponto, porque é o que tá mais fácil, né? O que é mais fácil? A gente pensar. Mas e aí, para chegar lá, o que eu preciso fazer? Então é sobre isso que eu vou falar no sábado. E também já quero te convidar para ir lá na minha bio, clicar no link e se cadastrar para a aula do Despertando a Sua Essência, onde você vai aprender o caminho mais compilado, né, de tudo que você precisa para se tornar essa mulher autoconfiante e segura. Tá ok? E eu agradeço quem ficou até o final e até sábado. Beijão. Até mais.